é uma especialidade da Serra, os vinhos. Já são pelo menos 11 prêmios conquistados e o presidente da Associação Brasileira de Enologia, Juliano Perim, está conosco. Boa noite, seja bem-vindo, Juliano. Boa noite aos telespectadores. É um Muito prazer bem, estar aqui com vamos vocês. falar de uma delícia que é o vinho, né, cara? O vinho simboliza hoje, né, o inverno no Rio Grande do Sul. Todo mundo pensa, inverno, um bom vinho, um bom queijo e uma boa companhia, claro. Com certeza, não tem casamento, harmonia melhor que tudo isso em conjunto e se deliciando com essas Maravilhas da especialidades Serra, da né? Serra, né? Agora eu fico pensando assim, Juliano, como é que a gente pode classificar hoje as pessoas? Tá todo mundo entendendo de vinho, de cerveja, de tudo. Temos sommelier, de tudo quanto é tipo de coisa. Como é que a gente pode classificar o vinho, especialmente o vinho produzido aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha? É um vinho de qualidade? A gente tem, em comparação a outros pontos, eu lembro aqui do Chile, né? Os vinhos argentinos. A nossa competitividade, ela é justa? Olha, o vinho vem passando ao longo do tempo, nos últimos 20 anos, tendo um espaço cada vez maior. O vinho brasileiro está conquistando muitas medalhas, se promovendo no nível de mundo. O que era a República das Bananas, hoje se reconhece por vinhos. As pessoas perguntam espontaneamente, provei os vinhos gaúchos, os vinhos brasileiros, os espumantes brasileiros. Nossa, que evolução, como estão bons, excelentes. Então, é uma coisa espontânea, a gente não precisa mais tanto estar sempre forçando, prova em vinho. Ele já tem esse reconhecimento. Então, acho que o vinho brasileiro tem o seu espaço, esse espaço vem aumentando, vem melhorando e esse reconhecimento é fruto desse trabalho, é fruto de pesquisa, é fruto de melhoria no campo, melhoria nas vinícolas, uma série de... Nós conquistamos títulos a respeito disso? Olha, existem muitos concursos a nível de mundo. Um dos mais famosos é o Vinali Internacional, que ocorre na França todos os anos, no final do mês de fevereiro. E, claro, quem tem interesse em participar e competir pode colocar os seus vinhos para serem divulgados, serem provados, e aí, de acordo com a avaliação desse vinho, ele pode receber ou não uma medalha. Sim. Então, esse é e esses concursos têm em muitas partes do mundo, inclusive nós estamos organizando esse ano, em junho, um concurso internacional de vinhos do Brasil, já vai para a sua 8ª edição, que nesse ano a gente está denominando o Brasil Wine Challenge, porque se imaginava que o concurso era só para vinhos brasileiros. Na verdade é um concurso internacional, vinhos de qualquer parte do mundo podem participar e são degustados por júris compostos por especialistas do vinho, por enólogos, por sommelier, por jornalistas, gente do mundo e que faz essa degustação às cegas. A única informação que se tem a priori é se o vinho é um vinho tinto, se é um vinho branco, se é um espumante, e aí ele degusta para ver realmente as qualidades desse vinho e colocar ele dar ele uma pontuação, dar ele uma nota. Sim. Por favor, pode completar. Não, eu tenho uma questão, só para a gente ter uma ideia, porque a Serra Gaúcha acaba atraindo muitos turistas, né? Do Brasil inteiro, em busca da culinária, enfim. E o vinho representa, né, essa busca. E dá para dizer que hoje, a gente tem regiões, por exemplo, de Santa Catarina também, que produzem vinho. Né? Hoje, o vinho da Serra Gaúcha, ou o vinho gaúcho, ele é o melhor vinho do Brasil? O Rio Grande do Sul é o maior produtor de vinhos do Brasil, né? Concentra aí mais de 90% da sua produção. Então, logicamente, além dessa produção ser tradicional, é onde está mais desenvolvida, mas não somente a Serra Gaúcha, sim, Campos de Cima da Serra, a região da Encruzilhada do Sul, região da fronteira, estão crescendo muito e mostrando muito o seu potencial. Além disso, outras regiões no Brasil também estão se mostrando com um potencial muito bom para a elaboração de grandes vinhos. Sim. A questão do clima e geograficamente a posição, por exemplo, está numa serra, é um clima bastante peculiar, não é o clima predominante, ou pelo menos a região, né, a forma geográfica predominante no país. Ele produz, isso favorece a produção do vinho, por isso a gente acabou atraindo essa produção grande? É uma questão cultural, né, que foi se desenvolvendo na região. Os imigrantes que vieram trouxeram essa cultura da uva e do vinho e foi se desenvolvendo, foi se notando potencialidades e aí foi
se trabalhando diferentes aspectos dessa elaboração, dessa produção, para se colher o melhor. Então, está se aprendendo muito e realmente está se ganhando muito espaço o vinho gaúcho, o vinho da Serra, não só o vinho da Serra, mas o vinho do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo. Na produção do vinho a gente tem diferentes tipos de uva, né, que vão dar ou resultar em diferentes tipos de vinho. Qual é o nosso melhor vinho, a uva que dá mais certo aqui no Rio Grande do Sul? Essa é uma pergunta recorrente. Tem muitas variedades, variedades de uva que se adaptam muito bem para determinadas finalidades. Vamos pegar um exemplo clássico, um Chardonnay, que é uma uva branca para elaboração de vinhos brancos, mas entra muito bem para elaboração de espumantes. Vamos pegar um Pinot Noir, que pode dar um vinho tinto jovem, um vinho tinto com certas características, com não tanta coloração, mas também se adapta à elaboração de base espumantes, ou seja, se elaborar um vinho branco de uma uva tinta, que é o conhecido como Blanc de Noir. E aí uma série de outras, claro. Dependendo da região, dependendo da altitude, solo, clima, pode se dar melhor numa determinada condição do que em outra. Mas não dá para dizer assim qual o melhor vinho da Serra, qual o melhor vinho gaúcho, qual o melhor vinho brasileiro. Existem muitos vinhos muito bons em determinadas regiões e às vezes coincidem de ser a mesma variedade. Sim. Aqui a gente tem uma variedade, digamos assim, interessante, produzida no Rio Grande do Sul. Tem muitas variedades. Eu tenho medo de elencar e deixar alguma fora e está sendo até para injusto. deixar claro que sim, a gente tem potencial para produzir diferentes tipos de vinhos. Isso. Vou colocar em uvas brancas, Chardonnay, Riesling itálico, Sauvignon Blanc em algumas regiões, uma uva mais difícil de ser cultivada. Nos vinhos tintos, como eu já comentei, Pinot Noir, o Taná, o Merlot, que se deu muito bem na Serra, um grande representante é o Merlot. E por aí vai. Cabernet Sauvignon também sem Agora, ainda espaço. falando de aspectos climáticos, a gente falou na produção da Serra, existem outras regiões do estado que produzem, e falando sobre questões climáticas, a gente teve um período aí de muita chuva, né? Isso acaba afetando a produção de alguma forma? Sempre afeta. Essa safra foi uma safra bastante complicada no aspecto quantidade, volume. A gente teve várias razões para ocorrerem as perdas, mas a boa notícia disso tudo é que a safra foi menor, mas muito qualitativa. E, logicamente, há diferentes climas no Rio Grande do Sul, diferentes solos, e se estuda qual é o melhor casamento entre a uva e esses tipos de clima. Logicamente que a chuva sempre influencia bastante, né? Sim. Então a questão é sempre trabalhar no campo para evitar o problema de chuvas. Então isso Sim. é um dos... E na questão econômica mesmo, o quanto a indústria do vinho produz, né, e promove o estado, não só, como a gente disse, atrai muita gente e acaba afetando no turismo, mas a própria produção mesmo, o setor econômico, a carga de tributos está muito pesada. Como é que a gente pode avaliar a questão do mercado do produto? A carga tributária é bastante pesada. Isso acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando. É difícil ser competitivo com essa carga tributária tão elevada. Agora parece que tem uma folgazinha pela questão do dólar, mas uma questão que pode ser momentânea, né, por o dólar ter subido de valor, então o vinho passou a ser mais competitivo em dólar, né, acaba valendo menos em dólar, e o vinho que entra com esse valor mesmo em dólar acaba sendo mais caro. Mas a carga tributária penaliza bastante o produtor, penaliza toda a cadeia produtiva. Isso acaba atrapalhando, por exemplo, com relação ao Chile, Argentina, esses mercados que estão próximos. Com certeza, a carga tributária é muito mais baixa nesses países. Então, e pela questão do Mercosul, tem as suas vantagens competitivas. Sim. Então, isso deveria ser mudado, com certeza. Mudado. Afinal de contas, como eu disse, né, ele acaba atingindo outros setores da economia, como o turismo. Acaba alavancando, né, negócios aqui no Rio Grande. Para fechar, né, ninguém melhor do que tu pode nos ajudar a lembrar de alguns benefícios que tanto a gente fala aqui do vinho. Claro, consumido moderadamente, com inteligência, né? Não é para ficar doidão, né? As pessoas, né, tomam... Hoje em dia a cerveja já mudou esse conceito também. Hoje o pessoal tomava um caminhão de cerveja. Hoje prefere a cerveja bem elaborada, bem feita. O vinho a gente já tinha essa relação bem próxima, né? O vinho não é remédio, né? Vinho, mas consumido com moderação, consumido junto com a alimentação, 1, 2 taças.
Acho que ele só vem agregar, só vem ajudar. Há uma série de compostos, muito se fala no resveratrol, mas tem uma série de compostos que são benéficos à saúde. E eu sei que eu vou ser penalizado aqui, mas não só o álcool também é tão proibitivo, em determinadas doses ele não é penalizado. Não Sim. sou médico para falar sobre isso, Claro. mas já li muito a respeito. Bastante divulgado os benefícios. São então, bastante divulgado. Se tu considerar a dieta mais reconhecida a nível do mundo, que é a dieta mediterrânea, o vinho é componente dessa dieta. Então, sem dúvida. Então, quer dizer... Olha, a gente... Bom, estou até com água na boca aqui, mas eu vou ter que encerrar a entrevista nesse momento. O pessoal está perguntando se eu vou tomar um gole. Eu não vou hoje, porque eu tenho que dirigir na volta. Mas quando chegar em casa, uma tacinha de vinho cai bem. E, além de tudo, além dos benefícios, né, na saúde, traz um benefício nas relações sociais. Como eu disse, uma boa companhia, um bom vinho, representa uma vida bem-sucedida, acredito eu. Com certeza. Um vinho sempre tem seu espaço, une as pessoas, faz com que elas se trocam boas ideias, inspire-as. Acho que o vinho é sempre uma boa festa começa por um bom vinho. Um bom companheiro. Sem dúvida. Olha, Juliano Perin, seja bem-vindo, sabe? Traga mais ideias e vinhos aqui pra gente. Fique à vontade sempre. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito na Serra Gaúcha. Está levando essa marca para frente e o Rio Grande para frente. Muito obrigado pelo espaço e a próxima vez trazer com taças e o vinho Coisa aberto. boa, isso. E aí eu volto de trem.